Marcelo já entrou. Deixa eu só fixar aqui, gente. Fixar comentário. Aí, foi. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Agora são exatamente aí meio-dia do dia 6/6. Estamos já no meio do ano, né, gente? Como o tempo passa. Bom, hoje a gente vai ter aí um convidado especial, né? O especialista em Mindfulness, Dr. Marcelo Chesmak. E antes de convidá-lo, para quem for entrando, eu peço para que aqui embaixo tenha um aviãozinho. Então, eu peço para que vocês apertem nesse aviãozinho para chamar outras pessoas que se interessem pelo tema. Creio que é um tema universal e que bastante gente vai se beneficiar. Então aproveita e já compartilha essa live com essas outras pessoas, com amigo, com família, tá? E sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui o mestre para entrar aqui comigo, só um momento. Vamos lá. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Paty. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer estar aqui com você, tá? É uma honra estar com você. Deixa eu só ajeitar. Aí, melhorou. E seja muito bem-vindo, tá? Bom, então, Marcelo, para a gente começar, eu sei que tem bastante gente que não te conhece, bastante gente que não me conhece, então eu vou começar aí com uma breve apresentação minha e depois você se apresenta também para o pessoal, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou nutricionista, e é justamente por conta desse olhar integral que eu tenho na alimentação que eu conheci o Marcelo, né? A gente sabe que não basta a gente ter só informação sobre o que comer, mas tão importante quanto saber o que comer é a gente saber o porquê nós comemos o que comemos, né? Então, eu desde a faculdade estudo, né, a mente humana, né, para tentar entender os fatores que influenciam o comportamento alimentar, né? Então, pensando nisso, foi na época da faculdade que eu conheci o meu mestre aí, né? Você lembra, Marcelo, que você fez uma palestra no Simponutri, lá da São Camilo? Ah, foi ali? Foi. Uau, estava cheia, foi muito bom. Foi a primeira vez que a gente falava do tema na faculdade, inclusive. Olha que legal, nossa. E foi muito bacana, porque eu tava lá quietinha, te vendo, né? Pela primeira vez, é quando eu vi o Marcelo, eu falei, meu Deus, é isso, né? E tudo se encaixou e eu falei, nossa, esse cara, ele sabe do que tá falando mesmo, né? Você deu uma palestra sobre neurociência, né? E desde então a gente vem se acompanhando. Alguns anos atrás eu fiz o curso de certificação em Mindfulness e Mindful Eating, né, com você, né? E foi um curso que para mim foi um grande divisor de águas, né? Foi muito bacana. Várias ferramentas que eu aprendi durante o curso eu utilizo, né, para a minha vida pessoal e também para a minha vida profissional. Muitos pacientes até que estão aqui participam de algumas ferramentas aí que eu passo, né? Então só tenho a agradecer e agradecer a sua partilha aí desde sempre e a sua presença aqui hoje, né? Então, muito obrigada e pode também você se apresentar aí para o pessoal. Ok, eu que agradeço. Aliás, só uma parte aqui, a Patrícia foi uma das melhores alunas da turma dela, super interessada, sentava na frente, fazia perguntas, eu adorei. Meu nome é Marcelo Chesmak, eu sou mestre e doutor em psicobiologia pela Unifesp, responsável pelas primeiras pesquisas de mindfulness, sono, ansiedade e estresse no Brasil, e um dos precursores. Na verdade, a gente iniciou a era do Mindful Eating como tema aqui, e na proposta do Mindfulness aplicado à nutrição há 6 anos atrás. A partir dali, saímos pelo Brasil fazendo formação e a Patrícia é uma dessas alunas. A minha prática remonta a 30 anos, eu venho das ciências ancestrais, da espiritualidade, só andava com monge, só fazia retiro.
e resolvi unir a ciência à espiritualidade há 12 anos atrás no mestrado e doutorado. Então, a ideia é passar treinamento de comportamento humano, de exploração da mente, de psicologia positiva, de psicologia como um efeito modificador do seu comportamento, junto com as técnicas de mindfulness. Acabei fazendo uma especialização de mindfulness para terapia cognitivo-comportamental no Canadá. É uma especialização que eu fui o único no Brasil a fazer ali na fonte. Tem outros colegas que fizeram na Inglaterra, Estados Unidos, mas ali é uma das fontes principais. Eu trouxe também, agregando ao meu projeto, né, Nutrição em Consciência, que depois eu quero deixar aqui no finalzinho as palavras para as pessoas ouvirem sobre a nossa formação. E é isso, o que interessa é isso. E pronto para passar conteúdo para eles e conversar com você, que eu estou ansioso para bater papo contigo. Ai, que legal. Também estou muito ansiosa, viu? E, gente, olha, eu tô muito chique hoje, né? Meu Deus do céu, como eu tô chique. Então, Marcelo, para a gente começar, eu vou começar com um relato pessoal, tá? Ontem, né, eu acordei um pouco meio estranha, né? Sabe quando você acorda, você se sente meio estranho e tava com uma dor na coluna, né? Eu falei assim, eu vou fazer uns 10 minutinhos de mindfulness, né? Aí, logo quando acordei, sentei na cadeira, fiz a meditação, né? E logo quando eu sentei na cadeira, eu tive um primeiro insight, a primeira consciência, que essa dor na coluna estava muitas vezes associada, porque eu atendo o dia inteiro, e a minha coluna ela não fica fixada na cadeira. Então, eu tinha que colocar uma almofada, né? E essa foi o primeiro insight, a dor na coluna, colocar uma almofada na cadeira. E a outra coisa, né, que foi que durante a meditação, o moço, né, do áudio, ele falava para a gente sentir o nosso coração, né? E foi daí que eu vi as cenas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Eu vi o meu coração na minha frente pulsando, né, com aquela energia, aquela vitalidade, e eu caí no choro, me emocionei porque eu falei, caramba, a gente às vezes se cobra tanto, né? Principalmente nesse momento aí de pandemia, com tantos desafios, com tantas metas, que o mínimo, o essencial, o mais importante, a gente já faz, né? Que é manter literalmente essa vida pulsando dentro da gente. Né? E se a gente pode manter essa vida pulsando dentro da gente, a gente também pode muito bem superar todos esses outros desafios, né? E aí eu queria compartilhar isso com vocês, né? E pensando aí nos desafios, né? Que hoje são muitos, né? Tem os desafios tecnológicos, né? Todos estamos enfrentando, né? Os desafios com a família, né? Alguns problemas que a gente já tinha com a família, agora se exacerbam porque a convivência aumenta, né? A minha cachorrinha, ela sabe explicar isso muito bem, porque semana passada ela mordeu aqui, ó, meu beiço, ficou desse tamanho, até ela estava estressada. E ela tá vendo a live aqui comigo. Tem os desafios, por exemplo, com a falta de rotina, aí atrapalha o sono, que você sabe muito bem dizer sobre isso, né? Ser especialista nessa questão de mindfulness aplicada na insônia, né? Enfim, a gente fica com as emoções à flor da pele, né? Então, já quero começar provocando aí com uma pergunta bem provocativa. Diante de todos esses desafios aí que a vida está nos impondo, como que a gente consegue colocar eles na balança e equilibrar e ter uma vida de equilíbrio nesse momento? Sabe o que acontece, Paty? A página do livro da vida que ensinava como lidar com a pandemia em 2020 do coronavírus foi extraída. Rasgaram e jogaram fora. Aí você está tendo que aprender por aquilo que você construiu na vida até então, por aquilo que você está aprendendo a construir durante, é o aprendizado transpandêmico, e você vai continuar com isso porque temos uma nova vida para viver. A questão é, aquele que já tinha dentro de si potencialidades e ferramentas para lidar com situações, esse está se saindo melhor. Aquele que não tinha nada está correndo atrás, está tomando pancada. Então ele é subjugado pelo medo, pelo pânico, pela infodemia, pelas próprias aquisições mentais vulgares. O que é isso?
fake news, brigas políticas, polarização, racismo e aí vai. Esse é o que mais sofre. Então, a humanidade, ela caminha em espiral de evolução. Então, o mais baixo é o nível bárbaro da humanidade e você vai subindo para o... E aí eu não falo de intelectualidade, eu falo de nível de consciência. Tá. E quanto mais qualificadas suas emoções, os seus preparos, maior é o nível de consciência para lidar e reescrever no livro da vida como eu passo por uma pandemia. Só que a gente está escrevendo o livro no aqui e agora, no dia a dia, no momento presente. Tá dando cara a tapa, né? Literalmente, né? E eu acho que aquele que conseguir colocar tudo o que aprendeu para fora, todos nós já fizemos cursos, lemos livros, vimos palestras, rezamos, não rezamos, acreditamos, não acreditamos. Eu acho, Paty, que agora é hora de você expandir o seu universo interior, porque o universo exterior está constrito. A gente está potencialmente isolado, ou mais isolado do que o normal. Então, quando há essa diferença de valores, o seu nível energético interno é mais exigido. E cabe a você ir atrás disso e se transformar. Porque se o nosso ouvinte pegar essa live e engavetar como mais uma das centenas de lives que ele viu na vida, não vai adiantar nada. Se ele pegar as nossas palavras e ecoar no seu coração e trazer do plano mental para o plano físico, aí ele tem um ganho de nível de consciência, na minha opinião. Sim. Eu percebo, realmente tudo que você falou faz sentido, né? E eu percebo que, assim, um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente sempre teve, né? Principalmente nos meus pacientes, é que eles não param para ouvir o corpo, para sentir, né? E se muitas vezes a gente não para nem para sentir o que o nosso corpo está querendo dizer, como que a gente vai saber lidar com essas emoções, né? Então, por exemplo, posso dar um exemplo bem fácil, né? Eu tenho uma paciente que mesmo antes da pandemia, ela falava assim que o horário do Jornal Nacional, horário das 20 horas, né? Que dava aquela vontade exagerada de comer. E aí, eu investigando com ela, né? A gente foi ver que o que ela sentia naquele momento era raiva, né? E ela estava descontando essa raiva na comida, né? Só que até então ela não tinha tido essa consciência, porque ela tinha raiva de ver os políticos lá, né? Raiva de ver a situação, né? Tanta gente passando fome, enfim. Então, assim, observando isso, a gente conseguiu trabalhar com essa raiva de outra forma, né? Então, acho que esse é o principal problema, a gente identificar um sentimento. Muitas pessoas não conseguem saber disso. E se as pessoas não conseguem nem identificar o que elas sentem, quiçá aceitar esse sentimento natural de raiva, de medo, de ansiedade e trabalhar em cima desse sentimento, né? Olhar para ele, né? Perceber que é uma coisa natural e meio que transformar as nossas sombras em luz, né? Lindo, lindo o que você falou. Vamos um passo para trás? Opa, Vamos vamos. mais profundamente? O que gera o sentimento? Um gatilho. Então havia um gatilho por trás, condicionado a ela, nesse caso, que gerava um sentimento e outra, níveis inconscientes do que isso acontecia. Portanto, é uma desconexão. E quando a gente vem falar de mindfulness, de conexão, é perceber que o que há por trás da sua manifestação presente de algo. Aí vem sentimentos, emoções, somatização, mas isso já é o efeito secundário e terciário do início do processo. Então, na minha opinião, operar a observação da mente no seu mais profundo estado é uma, não a única, mas é uma das formas que você tem de poder entender isso, né? E ainda tendo um terapeuta treinado ao seu lado, é a junção perfeita. Muito interessante, muito bacana. É trazer a consciência, né, cada vez mais ao nosso interior, né? Eu falo que a nossa mente é como se fosse uma cebola, né? Quanto mais a gente descasca, mais camadas vão aparecendo e mais a gente vai se surpreendendo, né? Com tanto de coisa boa que aparece, mesmo sentimentos que
não são de uma natureza, não causam uma sensação tão agradáveis assim, mas são com esses sentimentos que não causam sensações tão positivas que a gente consegue transformar isso em uma coisa boa pra gente, né? Eu sei que, assim, uma crença, né, que muitas pessoas nascem, né, com ela, é a de que alguns sentimentos é pecado você sentir, né? Por exemplo, você não pode ter raiva de alguém, né? E aí, se a pessoa já nasce com essa crença de que ela acredita, né, que ela não pode sentir raiva, ficar brava, né? Isso dificulta mais ainda, né? Ela entrar em contato com essa emoção, né? E como que... Pode falar. Na verdade, o meu ponto de vista é um pouquinho diferente no seguinte sentido. Nesse ponto, eu acho que as crenças elas são desenvolvidas, elas não são um fator genotípico. É claro que eu particularmente acredito em outras vidas e eu acho que você traz um conteúdo de outras vidas. Mas, fundamentalmente, uma crença ela é desenvolvida segundo fatores éticos, morais e culturais de onde você vive. E ela pode ser modificada ao longo da vida de acordo com o nível de consciência que você tem. Então, de novo, quando você se enrijece, aí você fala super bem, se enrijece no seu nível de crença ali inflexível, você vai padecer sobre o próprio processo da crença limitante, daí vem a palavra, né? E, de novo, você fala muito bem, expandir esse processo, entender a crença como algo dinâmico, mutável, não imutável. Porque se você não muda algo, você congela, enrijece, isso se torna... Aí vem a parábola da xícara e do bambu. A xícara é super forte, não? Difícil de quebrar, né? Então imagina uma crença assim, inaquebrantável. Só que quando essa xícara bate na parede, ela lasca ou ela quebra. Quando ela é enfrentada por outra crença rígida, ela acaba tendo uma força pequena, porque as duas quebram fácil. Enquanto que o bambu é hiper flexível e volta à sua mesma posição. Então a vida é assim. Se a vida te devolve algo extremamente rígido, você vai quebrar. Enquanto se você tiver uma personalidade do tipo bambu, você consegue fluir melhor. Que legal. E essa palavra, né, flexibilidade, né, é o que mais a gente precisa nesses dias atuais, né? Ser flexível, né, em tudo, né, na profissão, no lado pessoal, porque quem não é flexível, eu mesma, antes, eu falava, muita gente perguntava, mas Patrícia, atende online? Imagina, né, é tudo presencial. E aí agora eu tô vendo quanto que atender de forma online pode ser até tão bom, porque eu tô percebendo que os pacientes estão mais focados agora, né, com os atendimentos online. Então, a gente pode se surpreender, né, sendo mais, agindo como um bambu, né, sendo mais flexível, né? Muito legal, Marcelo. Tem algumas pessoas que já perguntaram aqui, eu vou perguntar para você, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Regina, ela escreveu assim, ó: como expandir a nossa consciência? Imagina que você está entrando agora, nesse exato momento, num imenso quarto escuro. Esse quarto escuro pode ser um ginásio, para dar aquela ideia, né, de grandeza. Totalmente escuro. Você acabou de entrar isso. Esse ginásio é a sua consciência. Ele lá existe. Vamos supor que só exista no universo você e esse ginásio, ou um quarto. Quando você entra e acende, a única coisa que você tem que é uma lanterna, você ilumina esse espaço outrora escuro. Quando você ilumina, você identifica: aqui eu tenho uma cadeira, aqui eu tenho um banco. Isso é aquisição de consciência. Porém, o espaço lá está. Só não está iluminado o suficiente para você ver o todo. Então a consciência, ela abarca o todo. Ela é absolutamente tudo. O dual, o polar, o sim, o não. Quando você percebe as suas manifestações através da mente, você começa a realizar a sua consciência. E quando você aplica isso em forma de ação, porque você pode ter uma consciência de que eu preciso parar de fumar. Enquanto eu não parar de fumar, pouco importa essa consciência. É uma consciência não aplicada, né? Uhum. E aí sim, ou comer melhor,
né? Tecnicamente, todo mundo sabe como comer melhor, Todo mas mundo não quer faz. melhor, né? E não faz. Então, na minha opinião, para que você entendendo essa metáfora de entrar num quarto escuro e iluminar, isso é expandir consciência. Que bacana. O Marcelo tá usando bastante metáfora legal, né, gente? É legal essas metáforas para a gente entender de uma forma simples, né? Como fazer as coisas. Muito bom. Adorei. Vamos lá. Peraí. A Dona Cida querida, é minha paciente, tá em todas as lives. Um beijo para você, Dona Cida. Ela fala assim: é muito difícil lidar com um gigante invisível e ver um monte de mortes tão alto. É assustador. Realmente assusta mesmo, né? E causa medo, né, em todo mundo. Esse é um dos sentimentos, né, que a gente mais tem nessa pandemia, né? Que é o medo de pegar o coronavírus, né? Como que a gente consegue lidar com isso, Marcelo? Eu vou dar outra analogia, que não é uma metáfora, é uma prospecção do mundo real. Olha que interessante. Isso tudo está assim porque está perto da gente. Faz de conta que não tem pandemia. Ia ter guerra na Síria, guerra na África, guerra no Iêmen, um montão de gente se matando por aí, só que não chega até a gente. Até mais pessoas do que, teoricamente, a pandemia. Pergunta se ela ficou com medo do ebola. Matou pra caramba. Pergunta da Sara, por que não veio pra cá? Porque isso a gente não escutava. Então, esse medo se faz mediante a tua realidade. Se você deixa se contaminar e vê uma realidade extremamente nebulosa, ok, mas na verdade o universo está seguindo uma dinâmica proposta por ele mesmo. O problema é que no Hospital São Paulo aqui do lado está morrendo gente e está muito perto de mim. E isso sim é que faz a diferença, concordo. Mas se você conseguir olhar com olhos da dinâmica natural da coisa, e se você fizer tudo o que é previsto, técnicas de higiene, de isolamento, de proteção, poxa, o resto é produção irreal, fantasiosa da sua mente. Uhum. E por que você não fica com medo de andar de carro? Por que não fica com medo de que matava tanto a pandemia? Não tanto quanto, isso não sei dizer. Mas é isso. Então, o medo autogerado é pelo excesso de informações. Não que você não tenha que ver o noticiário, que ele vai falar quantas mortes tem. Eles cumprem o papel deles. Mas você é forte ou fraco o suficiente para gerar confiança, para gerar fortaleza, para gerar desespero, angústia. É essa a questão que a gente quer notar. Você é responsável pelas suas decisões. Você se vitimiza ou você se torna ou cumpre a jornada do herói. Qual é o caminho que você quer seguir? Pensa. Uau. Muito legal, Marcelo, legal. Assim como nós somos competentes em sentir-se com medo, né, em sentirmos nus aí, né, diante desse vírus, a gente é muito competente também para se sentir seguro, né? O que você falou, para adotar a higiene, né, o mínimo, né? E cuidar da alimentação, cuidar da mente, que é o que a gente está fazendo agora, cuidar do sono, atividade física, né? Então, acho que é focar, né, nesse cuidado e tentar, porque quanto mais a gente se foca nessas coisas boas, né, nesse cuidado, menos a gente consegue, menos a gente sente medo, né? Porque a gente vai estar mais forte, né, para enfrentar essa situação. Muito legal, muito bom. É... Adriana, olá, queridos, que saudades imensas. Beijo, Adri, vamos lá. Adriana, ela colocou assim, ó. Essa semana eu conversei muito com um grupo de pessoas que me relataram muita ansiedade com a iminência da retomada da rotina. Medo e insegurança rodeiam essa retomada. Vocês têm percebido isso também? Demais. Que é o Eu que a gente... não tenho porque eu estou longe de retomar o normal na minha vida. E eu, sinceramente, não acho que a gente está retomando o normal. Eu não sei de onde ela está falando, São Paulo capital está fechado ainda, né? Pouquíssimas coisas estão abrindo, portanto, é outra coisa, porque tecnicamente a gente tem que estar igual ao que estava antes. Pequenos e poucos setores estão reabrindo, que não é o nosso caso, porque é concessionária, é um comércio mais aqui ou ali. Mas, enfim, eu não sei porque essa ansiedade, de qualquer forma. A Adriana, ela fala aqui de São Paulo, né?
Mas gera um pouquinho, porque assim, eu tenho alguns colegas nutricionistas que estão retomando, né, o presencial, né? Eu não retomei ainda, né? Porque eu acho que realmente agora não é a hora, né? Mas surge essa insegurança mesmo. Mas é como a Então, gente mas olha que interessante, Paty. pode. Está retomando na curva ascendente. Então, se você quer retomar, quer dizer, você passou 2 meses e tanto fazendo o isolamento para sair quando a onda está lá, tá grande, vai tomar um caixote da onda. Então, é isso que eu quero explorar. Qual que é o melhor momento? Então, essas decisões têm que serem tomadas de forma pessoal. É claro que envolve, putz, preciso sobreviver, preciso ganhar dinheiro, uma série de coisas. Isso é inevitável, né? Mas então, se está com tanto medo assim, avalia o que é bom, o que não é, qual é o melhor modelo, né? E eu acho que isso não depende da gente, né? O governo tem que estabelecer, a gente tem que olhar dados. Nós somos da área da saúde, eu nunca vou abandonar isso. Eu tenho que olhar gráfico, eu tenho que olhar dado. Está Uhum, contaminando, está morrendo, as pessoas estão no hospital, a proporção de infecção, de propagação é relativamente alta, o R, né? Está acima de 1. Pensa. Aí você vai ter que enfrentar a tua decisão. sim. É que muitas vezes a gente fica meio perdido, né? Justamente por não parar para pensar, né? O que é o melhor, né? E a gente fica, vai ou não vai, né? Por isso que é legal fazer o mindfulness, gente. Falando em mindfulness, né? Deixa eu aproveitar o gancho aí, né? Marcelo, fala pra gente, já que o tema é esse, né? O que é afinal mindfulness, né? Que é essa técnica que tá tão em alta e que tá tão até na moda, né, hoje, né? Falar de mindfulness. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente tem formas de falar sobre o assunto. Primeiro, mindfulness é uma técnica de meditação, como tantas outras. Ela deriva de uma estrutura de treinamento chamado Vipassana, de 2.500 anos. Ela foi estudada modernamente na década de 80 por John Kabat-Zinn, um médico americano, que colocou um programa de meditação caminhando, meditação sentada, práticas educativas e asanas de yoga, formando um produto, digamos assim, um programa, que são os programas baseados em mindfulness. Então, o primeiro foi baseado em mind, de redução de estresse e dor crônica. Ele viu que realmente melhorava, e a partir daí o mundo teve um conjunto de técnicas, que o mindfulness é uma só dela, e que o nome ficou famosinho. O Mindful Eating, o terapia cognitivo comportamental é outro, e assim vai. E porque hoje ele é estudado cientificamente, o mundo ocidental caiu, né, mostrando esses valores, o que é muito legal. Mas ele tem uma psicologia, uma ancestralidade por trás, Paty, de extremo valor. Então, quando você fala em mindfulness, eu falo de filosofia budista essencial, sem religião, eu falo de filosofia. Posso falar de filosofia cristã e não falar de dogma, né? Que entendam isso. E o que é o brilho disso? Que é uma técnica que a gente pode usar em consultório, reproduzir isso, né? Com todo o processo. É uma técnica que eu consigo estudar no laboratório, que é o que eu faço. Fundamentalmente, eu publico artigo, eu estudo, eu tenho um ambulatório de mindfulness na Escola Paulista de Medicina e agora coordenando o novíssimo ambulatório do Hospital Oswaldo Cruz, de São Paulo, onde a gente, minto, é um curso de extensão, não é um ambulatório. O ambulatório está dentro. E aí a gente usa muito para nutrição. Isso que é interessante. A nutrição se vale através do Mindful Eating de toda a estrutura psicológica e filosófica do Mindfulness. E também agrega valores da psicologia moderna, montando um novo programa de como se alimentar melhor em suas diversas faces, mas fundamentalmente gerando consciência, atenção, presença e um contato maior com as suas emoções, porque comer é emoção puro, né? Fala um pouquinho da sua prática, da sua experiência com Mindful Eating. Ah, vamos lá. Bom, eu conheci mais profundamente o Mindfulness no seu curso, né? De Mindful Eating, anteriormente eu já praticava, né? E já aplicava isso no consultório.
Só colocar o... Peraí, Marcelo. Tá acabando a bateria aqui, pronto. Aí. Eu já aplicava, né, no consultório e achava o máximo, né? Porque eu pensava, caramba, como que a gente pode se alimentar melhor apenas mudando a nossa forma de pensar, né? Apenas mudando a forma de comer, né? E o Mindful Eating hoje é uma das ferramentas que mais, assim, causa sucesso nos pacientes, né? Porque a gente, inclusive no seu curso, eu lembro que você ensinou a gente a comer uma uva passa, sentindo, né, lá na boca, né, com satisfação, né? E é o que eu faço no consultório, né? Eu ensino meus pacientes a comerem um quadradinho de chocolate sem medo, sem culpa e achando que comeram a barra inteira, né? Com satisfação. Olha que interessante. O Mindful Eating, ele não ensina a comer, ele ensina a viver o alimento. Olha que coisa bonita, que poética. Gostei. O que a gente fez com a uva passa? Usou todos os sentidos, memória, atenção, consciência. E quando a gente faz isso para a sua alimentação como um todo, você vive o alimento, vive uma relação. Você namora o alimento, você olha o alface, você toca o alface como nós tocamos o nosso amor. Olha que Nossa, legal. sim, Então, trazer a sacralidade da sua relação com o alimento, isso é mindful eating, que né? Que legal. vai além de você respirar, fechar o olho. Isso é Uhum. muito interessante. E os seus resultados são positivos, não são? Muito. Muito demais. Inclusive, o Mindfit vai também, além do só o momento, né? Você, por exemplo, pensar no que você vai comer, né? Ir a comprar, né? Sentir aquele cheiro, por exemplo, daquela fruta, da parte do hortifruti, né? Aquele cheiro agradável, de saudável, de Hum. natural. É demais, né? Porque isso tudo faz a gente querer também comer mais saudável, né? E, inclusive, tem antes de falar dessa ferramenta, falando ainda de Mindful Eating, né? Eu uso essa ferramenta, eu sei que não é para usar como objetivo de perda de peso, né? Porque a gente sabe que a perda de peso ela é mais uma consequência, né? Dessa, é o que você falou, dessa interação, de fazer o amor, né? Com a comida, de você sentir, mas eu tenho tido relatos muito positivos em relação da aplicação do Mindful Eating com perda de peso, com redução de comprar, né? Então está sendo muito positivo isso na prática. E uma outra coisa que uma das ferramentas, né, que tinha travado, que eu aplico é o Wikiplay, né? Que inclusive eu tenho alguns pacientes que estão aqui vendo com a gente e que estão usando o Wikiplay. Inclusive, gente, esse cara é o cara dos áudios que eu passo para vocês, tá? Porque às vezes eles só ouvem a voz, né? E é o Marcela, né, que fez os áudios. E é uma ferramenta fantástica, né? É um programa de meditação, mindfulness aplicada, voltada para alimentação, né? Para a vida, né? Porque você já acorda e se você faz essa meditação logo ao acordar, você já fica mais consciente do que você precisa fazer, né? Ao dormir também, você já fica, aproveita e já relaxa um pouquinho, né? Inclusive, falando aí de relaxamento, Marcelo, fala pra gente, a meditação do tipo mindfulness, porque assim, a gente tem vários tipos de meditação, né? Tem muitos pacientes que falam, ai, Patrícia, eu posso fazer a meditação deitada na cama, né? Então, assim, ela é específica para relaxar? Fala um pouquinho pra gente para que ela serve. Eu desafio alguém a mostrar qualquer imagem secular É. de alguém meditando deitado. Não existe. Todos meditam sentado. A meditação sentada, lótus ou semilótus com a perna cruzada, na minha opinião, e na opinião, para eu que formo instrutores assim nesse sentido, deve ser feita apenas em locais específicos, tipo retiro, encontros, alguma coisa que você queira dar esse tom. Fora isso, sempre sentado numa cadeira em 90 graus, apoiado. À noite, antes de dormir, você pode utilizar para quem tem insônia. É a única Uhum. exceção.
tá? Senão você faz foco. Por quê? Para quem não tem insônia, pode ser que você durma antes de terminar o áudio, aí você não viu o áudio. Agora, se você quiser usar como princípio de relaxamento, você também pode usar antes de dormir deitado. Mas aí você não vai se conhecer. Então depende. E mindfulness é uma técnica de autoconhecimento. Entenda. Se você não está presente, você não sabe o que está acontecendo. Então saiba usar a ferramenta para o ponto correto. O relaxamento faz parte do processo. É mentira dizer que, puxa, mindfulness não passa por relaxamento. Aliás, ninguém medita assim. Portanto, eu preciso relaxar. O que há Sim, de errado em falar? Então, é atenção ao seu corpo. legal. Depois, a mente tem o seu trabalho, o seu foco, né? Legal. O relaxamento é mais uma consequência da atenção plena, né? Só que é importante você estar atento no momento presente, né? Para ter os benefícios, né? Então, gente, quando fazer mindfulness, sempre fazer sentado na cadeira, né? Nunca deitado, né? Mas com certeza você vai relaxar, assim como eu relaxei ontem, que até minha coluna melhorou, né? Então, muito bacana, Marcelo. O pessoal tá mandando aí algumas perguntas, mas eu tenho uma aqui que da Marina, ela, olha que chique, ela já havia feito uma pergunta no direct, né? E eu vou aproveitar e já fazer a pergunta dela. Marina do Brooklyn, ela disse: a meditação está muito ligada à religião budista. Eu preciso ser budista para meditar ou eu posso fazer isso por conta própria? Uhum. Então, vamos lá. A meditação está ligada a todas as tradições religiosas na sua essência. Ela não sabe, mas tem meditação cristã, tem meditação hebraica, cabalística, sobre os 72 nomes de Deus. Eu tenho meditação no Islã, que é a meditação sufi, Mevlana, do Rumi. Eu tenho meditações para ouvir o evangelho na doutrina espírita, que não é bem uma religião. Que chique! Uh, e eu tenho a meditação essencial, que é a meditação hindu, de onde vem tudo. As práticas meditativas começam dentro das filosofias espirituais. Primeiro, na história da humanidade, eu tenho o saber humano. Depois, isso pode ser posto dentro de uma caixa chamada religião. E o que apresenta para o Ocidente é, algumas vezes, essa confusão. Então, vem para nós, principalmente no Brasil, realmente monja Coen, monges, né? Pessoal carequinha dando instrução na TV, enfim, o que é importantíssimo. Mas esquece budismo. Você não precisa pertencer, aliás, a religião alguma. Por isso que o mindfulness acaba sendo legal, porque ele se desloca disso. Então, você quer aprender mindfulness, você não vai ter. Só que não adianta. Se você for estudar, vem dentro do hinduísmo e do budismo. Não como religião, de novo, como filosofia. E se estiver aprendendo a técnica, ela é baseada em filosofias de 2.500 anos. O que agrega valor ao processo, mas toca o barco. Você tem que usufruir dos benefícios. Do bambu, né? Como o mindfulness nos ensina a flexibilizar, nos tornar como um bambu. Acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Que focar, né, no positivo, né, nessas emoções, no quanto que você pode ter sucesso, né, se dar bem, para cada vez mais focar no negativo, né? Tem uma outra coisa prática. É. A metáfora do bambu, ela tem a ver com o processo de resiliência, que é a capacidade de você absorver os problemas e devolver para o universo. Quanto maior o espaço que você tem para que isso aconteça, espaço de mente, de emoção, de compreensão, de entendimento, melhora a sua capacidade de receber e devolver com sabedoria. Que Então legal. imagina que o universo é como se fosse os nossos problemas, 10 litros de água para serem despejados em um copo d'água. Depois que encher o copo, isso transborda. E o restante é doença, emoção negativa, é fantasia, medo, etc. Quando eu pego uma piscina de 20 litros, a água de 10, a hora que cai, ela sobra. Portanto, eu preciso expandir essa minha capacitação.
E é isso que o mindfulness faz. Eu crio, por isso chama-se expansão de consciência. É uma criação de espaços emocionais mais amplos, uma capacitação maior. Aí eu Uhum. consigo lidar com o problema. Uma mente constrita, uma mente pequena, obtusa, aguda, é a mente ligada às suas emoções complexas que ruminam, a tudo que te traz de angústia, medo, a ignorância, ao apego e aversão, que são as três raízes do sofrimento. A hora que você trabalha isso, você transmuta a sua vida inteira. Que legal. É o que você falou do ginásio, né? De você começar a olhar, né, para as outras partes da escuridão, né? Que na escuridão você pode encontrar luz, né? Eu, falando em resiliência, Só um minutinho. A luz, Paty, é é, a gente que leva e que acende. sim, Olha tá. que legal. Você está com a lanterna. Se você não acender a luz, o que é acender a luz? É realizar um nível de consciência. Ah, eu consegui superar alguma coisa. Acendeu a luz e iluminou a sala. E muita gente carrega essa lâmpada dentro da sala escura e fica lá. Uhum. E só ruminando, né? A escuridão, né? Tipo, né? É Que legal. ignorância. Sim, né? Tem até uma frase, não sei se eu vou lembrar agora, mas é tipo assim, como é que é? Se você tá na escuridão, fique tranquilo, você pode ser a luz. É tipo isso, né? Você é a luz, né, para iluminar, muito legal. E falando dessa questão da resiliência, né? Nossa, assim, um relato pessoal meu também, né? O quanto que nessa pandemia eu tô assim, me descobrindo, né, em várias coisas por conta, enfim, de a gente não conseguir trabalhar presencialmente, né? Principalmente nas consultas, algumas assessorias que eu faço para algumas escolas, eu tive que fazer tudo online, né? Só que no início eu me estranhei, só que depois eu falei, caramba, ó, que legal isso aqui, né? Comecei a gravar vídeo de receita para as crianças, não sei se você chegou a ver umas receitas que eu fiz, depois você dá uma olhadinha. E eu comecei a me descobrir cada vez mais me apaixonar por uma paixão que eu já tinha, que era nutrição, né? Falando aí da minha profissão, né? Então, quanto que... Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, né? Se a vida te der limões, diga, que palhaçada é essa? Cadê os chocolates? E corra atrás deles, né? E eu acho que é muito isso, né? Tipo assim, eu não quero fazer uma limonada, né? Eu quero chocolates, né? Então, vai atrás deles, né? Você pode. Boa, Muito boa. bacana. E a Luzineide, Marcela, ela tá falando assim, ó. Concordo com você. Mudei completamente após parar de ver tantos noticiários, eu voltei à normalidade, que foi na hora que você falou do excesso de informação, né? Que deixa a gente nessa vibração mais negativa, né? Fique mais Pensa no ansioso, seguinte: né? Tal. informação seletiva. Você vê aquilo que é importante para você e ponto final. Bacana. Bom, Que nem aqui em cada um vai casa. querer uma coisa. Legal. Que nem Posso aqui. fazer um teste com a tua audiência de plena atenção agora? Claro, Por a minha favor, atenção tá... escreva aqui embaixo quantas pessoas sabem que tem uma outra pessoa de calça azul e blusa rosa sentada fora do cenário por aí. Essa foi boa. Quero ver quantas pessoas sabem disso. Acho que ninguém... Isso é plena atenção. Boa. Depois você explica Que por que eu perguntei isso. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muitos comentários aqui, Marcelo. Peraí, deixa eu me. Ó, Ah, uma pessoa percebeu. meu Deus! Duas. E são minhas alunas, viu? Eu fiquei muito difícil. Misericórdia. Legal. Uma aqui, ó. Vamos lá. O Snake, minha parceira, a psicóloga Sônia, tá assistindo aí. Grande sua, viu? Ela pergunta: tomar a consciência de qual a melhor hora para retomar? Não, não entendi.
Isso não somos nós que vamos decidir. É isso que ela pergunta? Tomar a consciência de qual a melhor hora de retornar? É isso? Ah, tá, foi uma afirmação. Ela disse que foi uma afirmação. Ah, Que eu acho que alguma coisa que a gente tá. estava falando na hora que ela. Tá. E vamos lá. A Adriana, aproveitar o momento para cuidar de si, cuidar do dono da sua alimentação, muito bom. E daí? Ela está perguntando assim, como a gente vivia antes. Agora surgiu um vírus que poderá se tornar um fantasma na vida da gente, que de repente poderá nos atacar. Eu acho que Então, normal. esse é um discurso mais voltado ao medo interior. Então, reveja esse discurso. Fantasmas, atacar, olha o que há incluído nas palavras. É bom a Uhum, gente sempre, é muito bom quando a gente escreve, a gente lê, a gente consegue entender, puxa, olha o meu estado interior, né? Pessoal, quem não tiver nenhum tipo de medo, preocupação, ansiedade, primeiro, não é humano, é patológico, é psiquiátrico. Obviamente, a gente está vivendo numa situação que envolve tudo isso, mas veja, cuidado, atenção, autopreservação, ver as coisas como elas são e entender, e a gente tem uma forma de lidar com isso, entender tudo isso vai te trazer coisas que você precisa, força interior, otimismo, segurança, né? E várias, é isso que a gente tem que trabalhar, na minha opinião, sem deixar de entender que existem essas relações, mas se isso dominar a tua vida, você vai achar que é um fantasma, você vai achar que é um vírus que vem te atacar. No entanto, uhum. você nunca deixou de voar de avião, porque o avião podia cair, você nunca deixou de andar de carro e você podia sofrer acidente, você nunca deixou de sair, você pode ser assaltada. Tudo bem, são coisas diferentes, mas você entendeu como a vida continua ainda em ameaça e a gente aqui traz isso de uma forma imensa? Vamos ter muito cuidado, muito mais cuidado. E é a nova era da plena atenção, Paty. Porque aquele que ficar distraído o tempo inteiro não vai lavar a mão correto, não vai usar a máscara correta, vai tocar. Tem um novo protocolo de vida, Uhum, sim, com entendeu? certeza, sim. E estavam falando aqui, né, focar na solução e não no problema, é justamente isso. Boa, E, isso. né, Não é negar o muito bem. problema, é entender ele da melhor forma possível, lidar com o imponderável. Se a gente sair agora e começar a chover, não adianta amaldiçoar a chuva porque molhou a tua roupa. Você se protege, você entende que é uma condição natural, que não depende de você, se enxuga e leva a vida, né? Agora, você ficar parado tomando a chuva falando, danado de Deus que está molhando o meu cabelo. É o que a gente faz, não é? Vem um Sim. vírus que ninguém tem nada a ver com o processo. A gente não pode fazer nada. E a gente só reclama. Eu não estou falando da nossa amiga aqui em especial, estou falando da sociedade, de todo mundo, né? Aquela história. Não adianta reclamar. Faz o seu papel, cuide-se dos outros. Isso vai passar. Acabou. Bacana. Isso deixa a gente muito mais seguro, né? Porque assim é simples, né? E é entender até quanto que a gente pode ter um controle da situação, né? Porque assim, a situação de pandemia a gente não pode ter controle, né, no mundo todo. Mas o que que eu posso, então, já que a gente não pode ter o controle com tudo, o que que eu posso fazer comigo, né, para conseguir ter essa segurança? É o que você falou, né? Ter os cuidados, porque é, como você falou, outras doenças, ebola, outras doenças que mataram até mais sempre existiram, né? A diferença é como que a gente vai lidar com isso, né? E tomar esses mínimos cuidados. Concordo com você. A Rosana falou, Antes do corona, era uma epidemia, não uma pandemia, a dengue estava matando, era o que mais matava em termos de doenças infecto-contagiosas. Você viu alguém
Ai, meu Deus, estou com medo. Os caras não Sim. estavam nem aí, às vezes, para o que estava no seu jardim. Por que não ter um cuidado Verdade. extremo com, né, com isso? Enfim, vamos reavaliar. Muito bom. Marcelo, será que dá para a gente fazer alguma prática e faltar 10 minutinhos? Uma prática de 5 minutinhos aí para o pessoal entender um pouquinho dos efeitos do mindfulness nessa situação? Dá alguns 3, 4 minutinhos, um pouquinho a gente faz. Isso me deu uma ideia que eu vou falar agora para não estourar o tempo depois. Eu queria dar um presente para os seus ouvintes aí. Eu estou dando 2 áudios dos meus cursos particulares para quem quiser começar a aprender a meditar. São práticas construídas e validadas cientificamente, não é áudio de aplicativo nem do YouTube, são práticas realmente salutares. Basta me inscrever no meu perfil aqui do Marcelo e pedir, e aí eu mando por e-mail para vocês, sem problema nenhum. Vamos Então, praticar? vamos lá? Bora? Pessoal, primeira coisa vai ser uma prática rápida. Primeira coisa que a gente vai fazer é buscar um conforto de posição. Então, se você puder, ângulos retos. Não dá para me ver, mas eu estou sentado com uma cadeira. Eu vou ficar aqui, tá com eles, para ver se não vai parar, tá, Marcelo? Só para coordenar aqui. Uma vez você buscando a postura correta, você vai imaginar que você vai ficar em 90 graus sempre. Queixo paralelo ao solo, ombros soltos ao longo do corpo, as 2 mãos repousadas sobre as suas coxas ou em forma de concha, se você quiser. E os pés e as pernas em ângulo reto. Então, você de olho aberto ainda, me observando, eu peço para que você respire profundamente por cerca de 4 a 5 vezes. E olha a minha mão, como maestro, eu trago uma respiração em forma de onda. Inspirando e relaxando devagar. Eu trago uma respiração mais profunda, mais tranquila, sem exercer nenhum controle sobre ela. Apenas seguindo essa respiração e soltando, os olhos abertos. E à medida que você percebe essa respiração em forma de onda, você vai tomando contato com a minha voz. E deixando ela entrar no ambiente onde você está, deixando fazer com que você faça, olha só, respiração lenta, caindo. Deixando essa voz te levar tranquilamente. E agora eu peço para que, se você puder, você feche os olhos. Continue respirando de forma tranquila, agradável. Percebendo que os músculos da face relaxam e os dentes não se tocam. Inspire e solte o ar. Percebendo que os ombros estão livres de tensão, como o seu trapézio. Inspirando, soltando o ar no seu ritmo, sem nenhum tipo de controle, deixando fluir naturalmente. Apenas prestando atenção na minha voz, que te conduz tranquilamente, pedindo para você relaxar agora os seus 2 braços e as suas mãos. Essa respiração sempre esteve com você, desde que você nasceu. Foque nas pernas e solte o quadríceps.
Entenda que essa atenção é o seu sopro de vida. O ar da respiração, melhor dizendo, é o sopro de vida. E ela continua num ritmo tranquilo, solto. Lembra do ritmo de uma onda. Soltando por fim a batata da perna, os seus pés. E aí você deixa o seu corpo completamente livre de tensões, porém firme, estável. Como a sua vida. Essa é uma postura digna. Como você quer ser digno na sua vida. Então eu peço agora que você foque a sua atenção entre esses dois pontos da sobrancelha, bem no centro, entre as duas sobrancelhas, logo acima do nariz. E você vai colocar a sua atenção nesse ponto. Percebendo a pele, percebendo esse microponto aqui, entre as suas sobrancelhas. Esse espaço de silêncio é profundamente agradável. Perceba a sua respiração naturalmente tranquila. Traga a sua atenção para o toque do ar nas narinas. E perceba a temperatura desse toque. É diferente quando entra de quando sai. E agora você vai respirar profundamente por 3 vezes. Ao final da terceira, você vai movimentar o corpo e abrir os olhos. Muito bom, pessoal. Show, Marcelo. Gente, tá todo mundo bem aí? Que meditação, hein? Até eu quase. O pior é que eu não posso dormir aqui agora, né? Mas é muito bom. Deu para relaxar bastante, né? Ter essa atenção que todo mundo precisa, né? Sair um pouco do automático, né? Muito obrigada, viu, Marcelo? A live já está acabando, então eu quero aproveitar esse último momento para agradecer de coração aí por você ter aceitado o meu convite. Foi um prazer estar aí, dizer aí para o pessoal que não me segue, me seguir, tá como @nutrindo_mendes. E aí fala agora você, Marcelo, pode finalizar com você falando aí dos seus trabalhos, como você está Para as fazendo e os seus nutricionistas que contatos querem para o pessoal te seguir. Para as nutricionistas que querem se aprofundar em Mindfulness e Mindful Eating, eu coloquei aqui o canal, @nutrimedita, e você pode me seguir nas redes sociais. Queria agradecer muito a sua generosidade do convite e foi um prazer estar contigo. Um ótimo sábado para você, Marcelo. Um sábado para todo mundo, né? Com atenção plena. Agora, quem for almoçar, almocem com atenção plena, que com certeza também isso vai trazer um benefício não só para a alimentação, para a vida de vocês como um todo. Um grande abraço, Marcelo, e até a próxima. Obrigado.